A gente tem visto um aumento grande de pacientes que já operaram o nariz, têm alguma deformidade ou alguma insatisfação estética e procuram a gente para uma correção cirúrgica. Eu sou o Dr. Thiago Chequeto, sou médico, otorrinolaringologista e esse é o nosso canal no YouTube. Existem vários tipos de narizes que já foram operados que a gente vai ter que às vezes modificar o formato ou até a função daquele nariz. A gente divide sempre assim, cirurgias secundárias, terciárias, ou seja, o paciente já operou, foi operado por algum profissional, vai passar para a gente uma nova cirurgia para corrigir algo. E as cirurgias revisionais são aqueles casos que a gente mesmo operou, tiveram algum problema de evolução no pós-operatório e a gente vai reabordar esses casos. De qualquer forma, assim, é muito mais previsível operar um paciente que eu já conheço, que eu já fiz a cirurgia dele, porque eu sei o que foi feito naquele nariz, quais são as modificações que eu preciso alcançar e por onde eu vou começar a planejar aquilo. As cirurgias secundárias, terciárias, quaternárias são cirurgias em que o paciente foi operado por um outro profissional. E aqui dá um problema muito grande. O primeiro deles é eu não sei como esse nariz foi operado ou quais foram os tipos de técnicas que foram utilizadas nesse nariz e como eu vou reparar ou modificar a estética nasal com a minha cirurgia. Aqui eu vou mostrar para vocês 3 casos para vocês entenderem um pouquinho essa diferença. Existem cirurgias que o paciente foi operado, mas ele não tem nenhuma sequela, uma deformidade muito grande. Ou seja, ele tem de repente uma satisfação com a estética do nariz e a gente consegue planejar uma modificação para ele. Mas existem cirurgias que o paciente realmente tem deformidades muito grandes, né? Esses 3 casos estão aqui na tela. Esse primeiro caso é uma paciente que tem uma insatisfação estética com o nariz dela, principalmente com a altura do dorso e com a hiperrotação da ponta, ou seja, a ponta está muito levantada, fica o nariz muito curto, mais infantilizado e essa é uma sensação basicamente estética. Esse segundo caso, a gente vê, você já viu um paciente diferente, ele tem um afundamento, uma retração grande, uma ponta que a gente chama de polybic, tem algumas alterações de malformação ou má cicatrização de uma outra cirurgia. Aqui já é um caso mais complexo, a gente tem que reconstruir muita coisa. E o terceiro caso, você vê, além de você ter uma alteração, né, estética, visível do nariz, a gente tem uma alteração funcional. Então as válvulas estão todas colapsadas, ela não respira por esse nariz. Então isso muda completamente a abordagem que a gente vai ter em um caso ou outro. As cirurgias que a gente vai, de repente, tratar uma insatisfação estética podem ser um pouco mais tranquilas do que uma cirurgia que a gente tem um grau de deformidade muito maior. De qualquer forma, é muito importante que o paciente esteja alinhado com o que a gente consegue modificar, quais são as expectativas dele em relação a uma nova cirurgia e se a gente consegue alcançar isso com o procedimento. Aqui no consultório eu sempre explico para o paciente o seguinte, a gente vai abrir o teu nariz, entender o que foi feito ali dentro e a partir daí o que a gente vai modificar. É claro que a gente tem uma programação prévia, mas muitas vezes aquilo muda completamente durante a cirurgia. E muitas vezes o pós-operatório desse paciente é muito mais complexo. Aqui em cirurgias revisionais ou secundárias, a gente tem um paciente que tem mais chance de infecção, mais chance de uma deformidade cicatricial, mais chance de necrose, mais chance de alterações mais graves ali durante o processo cicatricial. Então aqui a gente precisa de muito mais cuidado, às vezes precisa fazer câmara hiperbárica no pós-operatório, usar medicações diferentes, aplicar medicações no nariz, então é um cuidado muito mais intenso e é por isso que às vezes eu fico realmente muito próximo do paciente toda semana falando com ele, às vezes até dia sim, dia não, para entender como está a evolução daquele caso. E é interessante que muitos pacientes que tiveram alguma deformidade do nariz ou têm uma sensação muito grande com o nariz, elas têm amigas ou colegas ou fazem amigos que também têm o mesmo problema, né? Existem grupos, às vezes, de WhatsApp de pacientes que têm alguma queixa do nariz e é muito difícil porque muitas vezes a gente faz uma cirurgia de uma paciente como essa que tem um problema, o nariz fica maravilhoso, mas uma outra paciente vem com a expectativa de alcançar aquele resultado da amiga e isso às vezes não é real, porque muitas vezes o nariz dela pode estar realmente mais danificado ou com mais estruturas para serem corrigidas ou com deformidades que realmente não são passíveis de correção. Então eu acho que alinhar a expectativa, entender a dor desse paciente faz parte do acolhimento que a gente tem aqui no consultório e o principal é isso, você confiar no teu cirurgião, escolher uma boa equipe que tenha formação, tenha dedicação exclusiva a nariz principalmente, para poder te dar esse conforto e realmente entender até onde você consegue modificar ou não com uma nova cirurgia. Inclusive hoje a gente tem um caso, a gente vai operar agora uma rinoplastia terciária, é um paciente que já operou 2 vezes com 2 profissionais diferentes e ela tem realmente a queixa muito comum, nariz muito baixo, hiperrodado, nariz curto, infantilizado. É uma queixa realmente muito ruim para o paciente, você vê psicologicamente ela está abalada com esse nariz. Se você conhece alguém que está passando por essa dor, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.